E, ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão. Fala aí, gente! Eu sou o professor Sérgio Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Professores do Brasil. No último vídeo, eu dei início a um resumo dos acontecimentos que marcaram a política e a sociedade brasileira de 2013 até 2016, quando ocorreu o impeachment de Dilma Rousseff. Agora, eu vou contar a segunda parte dessa história, na esperança de te ajudar a entender a confusão político-ideológica pela qual o nosso país está passando e tentar projetar o que vem por aí. Sendo assim, este é mais um vídeo da sua série O Professor Explica. 2016 foi um ano marcante para o Brasil. Passamos pelo segundo processo de impeachment da nossa história. No dia 31 de agosto, Michel Temer assumiu a presidência da República. E ao invés de levar adiante o programa de governo para o qual foi escolhido vice, mais ou menos como fez Itamar Franco quando assumiu o Planalto após o impeachment de Fernando Collor, dando sequência à agenda neoliberal do ex-presidente, Temer deu uma verdadeira guinada, lançando um novo programa de governo chamado Ponte para o Futuro, mas que de futuro não tinha muita coisa, pois retomava uma agenda neoliberal lá dos anos 90, com a reforma trabalhista e a sempre impopular reforma da Previdência. A primeira sob a justificativa de gerar novos empregos, o que não aconteceu, pelo contrário. A segunda como uma forma de controlar o déficit fiscal e que acabou não sendo aprovada. Temer se mostrou um articulador político muito hábil e soube aproveitar o momento e os desejos dos membros do Congresso a seu favor, tanto que conseguiu se livrar de um processo de impeachment arquivado mesmo após estourarem escândalos de corrupção, como o da gravação feita por um dos donos da JBS, na qual o presidente diz que o mesmo deveria continuar pagando pelo silêncio do ex-presidente da Câmara, político corrupto por excelência e hoje presidiário Eduardo Cunha, que aparece nessa foto cercado por figuras como o hoje deputado Kim Kataguiri, Eduardo Bolsonaro e o seu pai, Jair Bolsonaro, mostrando que a família só anda com cidadãos de bem há muito tempo. Outro escândalo foi o da mala de dinheiro, flagrada com o assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, e que seria um agradinho da JBS ao nosso vampirão. Enquanto a popularidade de Temer caía e à medida em que surgiam novas acusações, o que mais se via pelas ruas era o cidadão que apoiou o impeachment da Dilma revoltado, desesperançoso com a política. A credibilidade do meio político estava definitivamente em baixa. Enquanto isso, o deputado e comentarista do Super Pop, Jair Bolsonaro, corria por fora, aparecendo em vídeos nos quais era recebido festivamente nos aeroportos das capitais que visitava. Suas falas em prol das causas morais, a honestidade a qual se auto-atribuía e os sinais de que era favorável ao autoritarismo e ao olho por olho encantavam os ouvidos de quem havia perdido as esperanças no país, que rejeitava o PT e que tinha a impressão de que todo o esforço pelo impeachment de nada tinha valido, passando a crer que as soluções estariam mesmo na radicalização do discurso. Aqui vale um destaque. Até mais ou menos 2010, quando a presidente Dilma foi eleita pela primeira vez, a mídia televisiva, as revistas semanais e os jornais eram os meios de comunicação capazes de, sozinhos, eleger ou derrubar presidentes. Mas a partir das manifestações de 2013, foi ficando clara a importância das redes sociais como formadoras e também deformadoras de opinião. E temos que admitir que ninguém soube capitalizar isso melhor do que Jair Bolsonaro. Em agosto de 2018, seu filho Eduardo se encontrou nos Estados Unidos com Steve Bannon, estrategista da campanha de Donald Trump e liderança da extrema-direita americana. A estratégia usada por ele nos Estados Unidos passou pela compra de dados de usuários das redes sociais e por sua utilização no disparo de notícias falsas. Por falar nisso, as fake news se tornaram armas nessa guerra e as redes sociais um verdadeiro campo de batalhas ideológicas. Teve kit gay, uma madeira com bico em forma de pênis, que
que seriam distribuídos nas escolas e creches, acusações de doutrinação e marxismo cultural nas escolas, Temer satanista, apologia ao incesto, projeto de lei para legalizar a pedofilia, formação da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, guerrilheiros cubanos disfarçados de médicos que iriam tomar o Brasil à força, entre outros absurdos. Outra colaboração das redes para o crescimento do candidato Bolsonaro foi a adesão de Olavo de Carvalho em sua campanha. Este divulgava para os seus seguidores teorias de conspiração que eram rapidamente replicadas pelos grupos e bolhas sociais. Enquanto nas suas lives pelo Facebook, o candidato Bolsonaro também reproduzia essas notícias falsas e criava outras, sempre com alguma estatística exagerada na ponta da língua. Em julho de 2017, em um desdobramento da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro decreta a prisão do pré-candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Condenado em segunda instância em 2018, Lula foi preso e ali acabava a chance de seu retorno à presidência em 2019. Só que essa ficha demorou a cair para o petista. Em 6 de setembro de 2018, o candidato Bolsonaro sofreu um atentado durante a campanha em Juiz de Fora. Foi hospitalizado, passou por uma cirurgia e foi obrigado a usar uma bolsa de colostomia, o que o retirou temporariamente da campanha. Isso também foi a justificativa usada pelo candidato para não comparecer aos debates, o que era muito confortável, já que ele estava na frente na maioria das projeções feitas pelas pesquisas, caso Lula realmente não pudesse ser candidato. No fim, a facada, que seria algo muito negativo, acabou se revertendo numa vantagem para Bolsonaro, pois isso só ampliou seu favoritismo. A piada de 2014 se tornou um candidato com chances reais de vitória. Com uma sociedade ainda mais polarizada após o atentado e disposta a acreditar em notícias falsas das mais variadas, a eleição de 2018 vai para o segundo turno, com Bolsonaro de um lado e Fernando Haddad, que substituiu Lula nos 44 minutos do segundo tempo, do outro. Com um percentual de abstenções, votos brancos e nulos de 30%, o que significa que 1/3 do eleitorado lavou as mãos, Jair Bolsonaro foi eleito presidente. E, junto com ele, um dos maiores conjuntos de bizarrices eleitorais que já se viu, conquistou várias vagas na Câmara dos Deputados. E isso transformou o até então inexpressivo PSL na segunda maior bancada da Câmara. Já na escolha do ministério, ficou aparente que o governo teria suas diferenças internas. Olavo de Carvalho, o guru ideológico dos bolsonaristas, fez suas indicações. A bancada evangélica, a ruralista e a da bala também. Além disso, vários generais foram escolhidos para assumir ministérios. 2019 chegou, Bolsonaro tomou posse em Brasília e os novos deputados e senadores assumiram suas cadeiras. E logo, as diferenças internas no governo e no partido do presidente começaram a aparecer. Olavo, de seu bunker nos Estados Unidos, atacava todo mundo, em especial os militares. O presidente dava declarações que repercutiam mal e o vice desmentia. Os filhos, Eduardo e Carlos, via Twitter ou em vídeos, dizendo absurdos antidemocráticos como esse. O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. No carnaval, o presidente mostrou que não era exatamente o cara mais maduro do mundo, postando no Twitter uma cena bem inadequada à imagem do chefe de uma nação. E ainda postou no Twitter a seguinte pergunta: o governo anunciava decisões e, em seguida, recuava. Deputadas do PSL, partido do governo, tretavam em redes sociais, enquanto o presidente e seu ministro das Relações Exteriores melavam importantes acordos comerciais com a China e os países árabes, com suas declarações altamente ideológicas e preconceituosas, o que desagradou bastante os ruralistas. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, com sua obsessão pela sexualidade infantil e seu fanatismo religioso, se mostrou uma exímia porta-voz das teorias de conspiração mais estúpidas já ditas. Mas o caldo realmente engrossou para o presidente quando estourou um escândalo envolvendo seu outro filho, Flávio, em denúncias e em uma investigação que avança para comprovar a contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio e um
possível envolvimento com as milícias cariocas. Aliás, alguém sabe onde anda o Queiroz? Mais recentemente, em meio às investigações, chegou-se à conclusão de que o próprio presidente também teve funcionários fantasmas em seu gabinete da Câmara dos Deputados. Essas e outras situações puseram em xeque a imagem de honesto e ilibado do presidente e dos seus filhos. Tudo isso, somado aos aumentos sucessivos dos combustíveis, do gás de cozinha, da demissão do ministro da Educação e a escolha de um alavista de carteirinha para substituí-lo, a atitude de quem permanece em campanha enquanto não se apresenta uma agenda clara para o mandato, fez com que os índices de popularidade de Jair Bolsonaro despencassem a cada pesquisa. A sua dificuldade de articulação com o Congresso para levar à frente as reformas propostas, em especial a da Previdência, vem sendo criticada pelos grupos e lobbies que o apoiaram no segundo turno. As empresas da grande mídia, que também anseiam pelas reformas e que foram duramente atacadas pelo presidente desde a campanha, passaram a noticiar sem dó as falhas da família Bolsonaro e dos seus aliados, numa verdadeira guerra de informações. O anúncio de um contingenciamento, um eufemismo para corte nas verbas das universidades e institutos federais, levou estudantes, professores e demais trabalhadores insatisfeitos com o governo às ruas no dia 15 de março. Reprovado! Enquanto isso, o presidente, em mais uma viagem aos Estados Unidos, criticou os manifestantes, chamando-os de idiotas úteis. Diante de tudo isso, políticos, artistas e demais figuras que apoiaram Bolsonaro, como Kim Kataguiri, Janaína Pascoal e Lobão, começaram a retirar o seu apoio ao presidente, que tem uma militância muito fiel e hostil. Aliás, pela lealdade dessa militância que se identifica com o presidente e se dedica corpo e alma a defendê-lo, já podemos dizer que existe aí um bolsonarismo, ou seja, mais uma expressão do personalismo político que tanto parece agradar o povo brasileiro, sempre ávido por encontrar heróis e salvadores da pátria. Mas voltando à nossa história, é aí que tem início a onda de ataques, xingamentos e ameaças dos bolsonaristas a todos aqueles que abriram os olhos para o erro que foi apoiar um governo tão atrapalhado e sem propostas concretas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, os integrantes do MBL, a Folha de São Paulo, o STF, a Rede Globo e aqueles que vêm pulando desse barco que parece afundar passam a ser chamados de traidores e até de comunistas pela agressiva militância bolsonarista. Até o vice-presidente, o general Mourão, que mudou seu discurso para um tom mais moderado, é atacado por eles. Portanto, para que você entenda por que tantas figuras e empresas aliadas ao capitalismo liberal, ao conservadorismo político e à velha direita vêm sendo criticados e considerados comunistas por essa militância radical do bolsonarismo, que nas redes sociais e até em emissoras de rádio e TV tem seus representantes. É necessário compreender que existe aí o resultado de uma fórmula desenvolvida a partir de muita fé na figura de um Messias, pitadas de fanatismo político e religioso, muitas teorias de conspiração, notícias falsas, manipulação de bolhas nas redes sociais e uma boa dose de ignorância, obscurantismo e anti-intelectualismo, somadas a muita hipocrisia e nenhuma coerência. E tudo isso ficou claro no domingo 26 de maio, quando os bolsonaristas foram às ruas em defesa do governo, vestindo a camisa da seleção, alguns fantasiados de Tio Sam ou com a bandeira dos Estados Unidos nas costas. Entre outras coisas, retiraram com a violência que lhes é de praxe uma faixa em defesa da educação da fachada da Universidade Federal do Paraná. Aí pessoal, tudo bem? Olha aqui, ó, vamos retirar essa faixa porque prédio público não pode ser utilizado de forma ideológica. É Brasil, dinheiro público com responsabilidade. Nós estamos aqui buscando um Brasil melhor. Não vamos permitir mais isso. Curitiba vai funcionar. Um grande abraço a todos. Desfilaram ao lado de um famoso dono de casa de prostituição em São Paulo, em cima de um trio elétrico com uma faixa escrita Movimento Brasil Conservador, e ameaçaram uma mulher que perguntou aos manifestantes onde estava o Queiroz. Aliás, onde é que está o Queiroz?
E essa mulher teve que sair escoltada da Avenida Paulista para não apanhar da multidão. Mas é claro, essa é apenas a minha visão do que aconteceu no Brasil de 2013 até agora. E você não precisa me odiar por isso. Inclusive, você tem todo o direito de pôr aí nos comentários o que você pensa sobre o que acabou de ouvir e sobre os rumos do atual governo. Sendo assim, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!